A gloriosa paz do Senhor Jesus, aos nossos inscritos, aos nossos visitantes do canal Café com a Palavra Viva, né? Para quem não me conhece, eu sou missionária Dani Kelly, né? Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, deixa o seu like para nós, deixa o seu joinha e se inscreve para receber os nossos vídeos, amém? E eu quero estar falando sobre o assunto de hoje, que nós iremos falar aí, né, sobre Ruth. Nós estamos aí, acredito que na quarta mulher que nós falamos da Bíblia, né? Ruth é uma das mulheres que tem um livro, né, aqui nas Escrituras Santas. Ela tem um livro só dela aí de 4 capítulos, né? A gente vai aprender, né, aí sobre a história de Ruth, que foi uma mulher destemida, uma mulher corajosa, né? E eu quero estar orando com você para que o Espírito Santo ele venha nos dar o discernimento da palavra de Deus, ele venha abrir a nossa mente para o entendimento das coisas do reino do céu, amém? Hoje eu estou gravando aqui na minha sala, mais uma vez, né? Por causa que está chovendo aqui na minha cidade, começou com um temporal cedo e ainda se encontra chovendo aqui na cidade, né? Para quem não me conhece, eu sempre estou falando aí nos vídeos, sou de Rio Branco do Acre, né? Depois na descrição do vídeo eu vou deixar o meu telefone para caso você tenha alguma dúvida ou se você não concorde com alguma coisa que eu falei, você deixe sua mensagem ou então me chama aí que a gente conversa, amém? Quero estar orando por você, né, e por este momento que nós vamos ter da palavra de Deus. Soberano Deus de poder e de glória, nesta hora, Pai amado, Deus bendito, eu venho em nome de Jesus te louvar e te agradecer pela oportunidade, meu Deus, de não só estar falando da tua palavra, mas também de estar aprendendo. E quero pedir, meu Deus e meu Pai, na minha humildade, diante do teu altar, para que tu venha abençoar a vida de cada mulher, a vida de cada pessoa, Pai, que visitar o nosso canal, que vê este vídeo, que eles venham aprender da tua palavra, que tu venha abrir o entendimento deles, Senhor, para aprender mais e mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos aprender com o livro de Ruth, né, que são só 4 capítulos, muito bom aí para quem quiser tirar um tempinho aí para ler, né. Nós vamos aprender aí que Ruth, né, ela foi a bisavó, né, do rei Davi, né? Ela veio aí, ela deu aí a sua contribuição aí na linhagem aí, né, dos ancestrais aí de Jesus Cristo, amém? Então nós vamos ler no capítulo, cada capítulo de Ruth aí nós vamos aprender, né, que a história dela é uma história de superação, não só dela, como da sua sogra, né? Ruth era moabita, né? Era do povo aí moabita, né? E ela foi casada com Marlon, que era um dos filhos de Noemi, né? E por sua vez, Noemi era casada com Elimeleque, né? Um homem da tribo de Judá, né? Elimeleque faleceu e após os 2 filhos de Noemi também faleceram, incluindo o marido de Ruth, né, que era Marlon. Me perdoem. Noemi, que era a sogra de Ruth, encontrou-se ali desamparada, né, porque sem os filhos, né, e sem o marido. Ela se tornou uma mulher só no mundo, porque naquele tempo as mulheres, elas verdadeiramente deixavam ali a sua parentela, deixavam ali pai e mãe, e elas se uniam ao seu marido e iam viver para a sua família, né? Nós vivemos aí num tempo aí que hoje os filhos não cortam o cordão umbilical, nem as filhas também, muitas das vezes, e deixam de viver o seu casamento, né? Às vezes seu casamento entra em ruína, porque os filhos e as filhas não saem da casa dos pais, né? E deixam que os pais mandem nos seus casamentos, né? Então nós vemos aí que Noemi, ela se encontrou ali naquele momento de dor, naquele momento ali de desespero, né? E decidiu voltar para a sua parentela, né? Voltar ali para a sua terra, da onde saíra antes de se casar com Elimeleque, né? E onde ela esperava o apoio da sua família, dos seus parentes, né? E a gente vai ler que nós estamos aqui
resumindo só para contar a história de quem foi Ruth, né? Então eu resumo ao máximo. Então, nós vamos ver que em um determinado momento ela começa a caminhar com as suas noras para voltar cada um ali para suas terras, para sua família, né? E ela pede para que elas se separem dela, que cada uma vá de encontro à sua família, né? Volte para a casa da sua mãe, de seu pai, porque ela já não tem filho no seu ventre para dar para elas, né? Em casamento, né? Já era avançada de idade, né? Ela não tinha mais o que dar para suas noras, né? Então, e elas voltassem, porque senão elas, na mente de Noemi, elas iam padecer juntamente com ela, né? Porque ela ia ali mendigar diante da sua parentela a ajuda que ela precisava, que era o pão, né? Que era a comida ali e um teto para morar, já na sua velhice, né? Então, a história vai nos contar que Orfa era uma das noras, né, de Noemi, e Ruth era outra. E nós vamos ver que Orfa, ela não quis seguir com ela. Quando chegou um determinado ali momento da caminhada, ali no caminho, ela resolveu que o melhor para ela era ir para junto da sua família, né? E Ruth, ela naquele momento, né, a história vai nos contar que Ruth, ela resolveu ser fiel ao mesmo Deus de sua sogra, Noemi, né? Então, assim, Noemi, por sua devoção, por sua fidelidade a Deus, né, ela conseguiu ganhar a fidelidade de sua nora ao seu Deus, né? Então, ela insistiu em voltar com Noemi, né? E de fato voltou com sua sogra, afirmando mais uma vez a sua lealdade à sogra. E o mais importante, né? A fidelidade ao Deus que a sua sogra servia, né? Então, nós vamos notar aí que, com o nosso testemunho de vida, com o modo de nós nos comportarmos diante da população, diante das pessoas que nos rodeiam, muitas das vezes nós conseguimos ganhar, né, as pessoas para Cristo Jesus somente com o nosso testemunho de vida, com a nossa fidelidade, né, e assim sucessivamente, né. E aí a história vai nos falar que, chegando em Belém, Ruth foi trabalhar nos campos, né, porque era a época da colheita de cevada. Um homem muito rico chamado Boaz permitiu que ela fosse colher cevada no campo, né. E, na verdade, quando a gente fala aí que ela foi colher cevada, ela ia colher ali os despojos, né? Vamos dizer assim, da colheita. Aquilo que não prestava, as espigas que não eram boas, né? É que ela colhia para levar para casa, para ela ter o que comer juntamente com sua sogra, né? Então, nós vamos ver aí que ela, se saiu uma moça aí trabalhadora, né? Batalhadora pelo seu sustento, o sustento de sua sogra, né? Não ficou deitada, se lamuriando, chorando, né? E puxando os cabelos da cabeça e correndo para um lado para o outro, desesperada, esperando que a bênção caísse do céu. Ela foi atrás do sustento, deixou a sua sogra ali, que já era de idade, né? Para ficar em casa, e ela foi para a luta, ela foi lutar, né? E nós mulheres, nós temos isso na nossa vida, né? Muitas de nós, né? Gostamos aí de trabalhar, de ter o nosso dinheiro, de muitas das vezes nós temos mulheres aí que sustentam a casa sozinha, né? Então, assim, são mulheres que não ficam de braços cruzados, que fazem a diferença, não só na história bíblica, mas no contexto atual da nossa história aí, de mulheres, né? De seres humanos, de criação do nosso Deus. E é isso que Deus gosta, de mulheres destemidas, de mulheres aí que tenham valores, né, diante do corpo de Cristo, diante da obra de Deus, né. E Noemi, sendo uma mulher sábia e experiente, deu uma dica para Ruth conquistar Boaz, que era o dono dos campos, né, aí onde ela ia colher as cevadas. Ruth, sabendo que sua sogra só queria o seu bem, fez exatamente o que Noemi lhe aconselhou a fazer. Quando Boaz dormiu, Ruth descobriu os pés de Boaz e se deitou ali, em demonstração de respeito, né, a ele, e para se colocar em posição de serva.
Ao acordar, Boaz se surpreendeu com a atitude de Ruth e viu que ela de fato era uma mulher virtuosa, né? Hoje, nós olhando aí, lendo essa palavra aqui, tem muitas mulheres aí, principalmente as feministas, que vão se escandalizar, né? E quando fala em demonstração de respeito, né, e de posição de serva, muitas mulheres aí, elas querem ter um casamento, querem estar dentro de uma casa, mas na verdade, assim, claro, e hoje nós vivemos uma outra época, e de fato, nós mulheres precisamos da ajuda de nossos maridos, né? No contexto bíblico, a gente vai ver aí que, voltando aqui um pouco, né, nós vamos ver que Sara, quando ela estava com Abraão na sua casa, e ali Abraão recebeu os 2 anjos do Senhor e recebeu ali o Deus, né, debaixo daquela árvore, ele correu, né, e falou com a sua esposa para que ela preparasse ali uma comida para eles, né, e ele ia fazer a outra parte ali, a parte que lhe cabia. Então, assim, em um relacionamento, né, nós já estamos entrando num assunto assim, mas num relacionamento nós sempre precisamos da ajuda do nosso marido para as tarefas de casa, né, para nos ajudar, né, enfim. E nós vamos ver aí, né, que Boaz se surpreendeu com a atitude de Ruth, viu que ela era uma mulher virtuosa, né. Com isso, mediu 6 medidas de cevada e deu a ela, né. E com o passar do tempo, Boaz toma Ruth como esposa. Ela tem um filho com ele chamado Obed, e dessa maneira Ruth e Boaz tornam-se antepassados, que nem eu tinha falado lá no começo, do rei Davi, consequentemente de Cristo também, né? Nós lemos lá no começo que Ruth se tornou bisavó do rei Davi, né? Então, nós vamos aprender aí com Ruth. E Ruth foi um exemplo de amizade, fidelidade e humanidade, né? Ela podia muito bem ter ido viver a vida dela. Ela estava livre ali para se casar com outro homem, né, que não fosse ali da família de Noemi, porque se você for ler a história aqui de Ruth, o livro de Ruth, você vai descobrir que Boaz fazia parte da linhagem familiar aí de Noemi, né? E que quando ele descobre isso, ele vai lá e determina, né, que aquele que tinha tomado posse da casa aonde elas moravam quando seus maridos eram vivos, ele foi lá e comprou de volta, não permitiu que fosse vendida a uma pessoa estranha, que não fosse da linhagem. E devolveu a ela, né, devolveu a Noemi, para que aquilo ali fizesse parte da linhagem da família dela, né. Então, ele fez aí o papel aí de um parente, né, que foi o adjuntor, né, que está ali preparado para ir lá e ajudar o parente no momento necessário, no momento preciso, né. Então, ele fez esse papel. Nós vamos descobrir aí, olhando a atitude de Ruth, e ela foi uma moça que a gente viu aí ela se transformar, né, uma pessoa batalhadora, uma pessoa trabalhadora, né, íntegra e de boa reputação, né. A história de Ruth é uma das histórias preferidas da Bíblia, pois fala sobre as dificuldades, sobre o amor, sobre superação, sobre providência e lealdade. Amém? Nós vamos ver aí que quando nós somos leais a Deus, né, o Senhor, ele nos surpreende, né? A palavra de Deus diz que ele é fiel a quem mantém a fidelidade a ele, né? Quem é fiel a ele. Então, nós vamos ver aí que essas 2 mulheres passaram por uma fase aí difícil e que elas jamais imaginariam que Deus tinha isso preparado para a vida delas. Então, o que é que nós aprendemos com a história de Ruth, né? Nós não devemos nos desesperar nos momentos aí que nós atravessamos as adversidades da nossa vida. Talvez você esteja passando aí pelo fim de um casamento, pelo fim de um relacionamento. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja aí precisando de uma cura. E de repente você está aí desesperado e não está mais crendo que Deus ele tem a solução para o seu problema. Mas você precisa sim crer neste Deus. Se você serve a Deus e se você crê em Deus, você tem que acreditar que isso é passageiro. As lutas, elas são passageiras.
E nós vamos aprender aí que essas mulheres, elas foram surpreendidas por Deus, porém elas não ficaram de braços cruzados, chorando pelos cantos, se desesperando, né? Elas foram ali e não ficaram de braços cruzados, elas arregaçaram as mangas e foram atrás ali do seu sustento, foram batalhar pela sua vida, pela sua existência. Assim sou eu e sou você, mulher, e qualquer um dos seres humanos aí criado pela mão do nosso Criador. Nós não podemos, só porque cremos em Deus, ficar deitado o dia todo em cima da cama ou no sofá esperando que a bênção se materialize e caia na nossa cabeça. Ela não vai cair. Deus, ele nos dá a graça para que nós nos acordamos todo dia com fôlego de vida, para lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, por aquilo que nós queremos para a nossa vida, né? E de maneira nenhuma crie no seu coração dúvida sobre a fidelidade de Deus, sobre o melhor que Deus tem para mim e para a tua vida, porque Deus, ele sempre vai nos surpreender. Nós passamos por vales sim, passamos por desertos sim, enfrentamos as adversidades sim. Por quê? Porque são nesses momentos em que nós somos mais quebrantados pelo Espírito Santo, estamos aí com o coração mais contrito e temos mais intimidade com o nosso Deus. É onde nós aprendemos a pelejar e a guerrear na nossa vida material. Por quê? Porque senão, se nós não formos para uma batalha, como nós vamos ser soldados alistados? Vamos só ser alistados no corpo de Cristo, no exército de Cristo, mas qual vai ser a sua experiência? O que você vai saber manejar? Qual é a arma que você sabe manejar diante do inimigo da sua alma, espiritualmente falando, né? Quais são aí as ferramentas que você sabe, que você aprendeu ao longo da sua caminhada com Cristo para pelejar, para lutar, para colocar por terra tudo que está acontecendo ou que vai vir novamente, porque as lutas elas acabam, mas a gente sempre tem uma batalha nova aí para nos dar experiência, para nos ensinar alguma coisa. Então que fique para a meditação de cada um de vocês aí que viram este vídeo, e não venham se desesperar, mas que venham crer no Senhor, né? A palavra de Deus, ela nos garante. Deus, ele não nos desampara, né? Pode uma mãe, né, desamparar o seu filho que mamou ali no seu seio. Todavia, o Senhor, ele não nos desampara. Amém? E nós continuemos firmes aí até a volta de Jesus Cristo. Esse foi o vídeo desta semana. Que Deus venha abençoar você grandemente, que Deus venha abrir o seu entendimento através deste vídeo, através dessa palavra sobre Ruth que eu trouxe para você nesta noite, né? E que você venha crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe.